Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus. Caríssimos irmãos, neste domingo, 2 de abril de 2023, vejamos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho para a procissão de Ramos, no Domingo de Ramos, tradicionalmente conhecido. Vejamos o Santo Evangelho para esse Domingo de Ramos, Mateus 21, capítulo 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num ponto de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é esse homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas, e que essa leitura do Santo Evangelho de hoje nos faça compreender mais uma vez a grande humildade que o nosso Mestre Jesus sempre teve e sempre nos demonstrou, nos ensinando que nós precisamos sermos humildes. Vejam bem, Jesus, quando veio a este mundo, ele poderia ter nascido num berço de ouro. Ele não fez isso. Ele nasceu numa manjedoura. Em determinadas situações da vida de Jesus, aqui nessa terra, ele sempre demonstrou humildade, fazendo suas obras maravilhosas, curando, expulsando demônios, fazendo todas as obras maravilhosas segundo o Pai, porque ele era um filho 100% obediente ao Pai. Tudo aquilo que o Pai fazia e designava para que Jesus fizesse, ele fazia com amor, carinho e perfeição. Ou seja, ele sempre foi plenamente 100% obediente ao Pai. E aqui, nessa passagem, a Escritura nos diz que ele estava lá naquele monte das Oliveiras. E aí ele chama os discípulos e ordena que vá à cidade. E que, ao entrar na cidade, vai ter uma jumenta amarrada com um jumentinho. Pegai os dois e trazei a mim. E ele já diz: se alguém perguntar,
diz que o Senhor precisa deles e que logo os devolverá. E aí trouxeram, colocaram aqueles mantos naqueles animais, e Jesus montou e entrou na cidade. E aí o povo louvava a Deus, gritando, hosana nas alturas, eis aí o rei. Então, meus amados irmãos, Jesus, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu lá em seu nascimento com José e Maria, que fugiram para salvar o menino Jesus, eles também utilizaram um jumentinho. E hoje aqui, nessa passagem, Jesus demonstra mais uma vez o grande amor que ele tem pela humanidade através de sua humildade, de sua simplicidade. Olha o que ele nos diz. Dizei-lhes, ide até o povoado que está ali à frente, e logo encontrareis uma jumentinha amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a, trazei a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Então, meus amados irmãos, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho, num ponto de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como o Senhor Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumentinho, o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam à frente de Jesus e os que o seguiam gritavam, Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana mais alto dos céus. Amados irmãos, é um evangelho tão bonito. E aqui o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra o tamanho de sua humildade. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, quem é este homem? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amados irmãos, o nosso Mestre Jesus, ele é um Pai maravilhoso. Então tudo se cumpriu conforme os profetas profetizaram muitos e muitos anos antes da vinda de Jesus, que tudo isso haveria de acontecer. Ele nos mostra amor, sinceridade, humildade, perdão, tolerância. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo que, para nós católicos, aqueles que creem, que vivem a fé e que querem praticar a fé, é um tempo de conversão. Tempo para nós fazermos aquele exame de consciência e olhar para dentro de nós mesmos e te purificarmos através dos nossos seguimentos à palavra de Jesus e a obediência à palavra de Jesus. O que nós temos que fazer? Ler a palavra de Jesus, crer que Jesus é o Senhor. A palavra nos diz que todo aquele que crê na palavra de Deus e crê em seu evangelho e crê em Jesus Cristo, que é aquele que foi enviado pelo Pai para a salvação deste mundo, todos aqueles que creem em Jesus se salvarão, e os que não crê estarão condenados. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso domingo de Ramos para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha